importantes a partir do próximo semestre do futebol brasileiro. O Vasco hoje, no momento de negociação, até uma notícia dada na torcida vascaínos, está negociando com o Thiago Mendes, que é um volante de 33 anos, que o Flamengo já quis em algumas oportunidades, o São Paulo também sondou. É um jogador que vem de uma lesão grave, estava no Catar, no Al Rayyan, e parece que o contrato dele acaba aí já nos próximos dias. Mas eu vou ser sincero, Flávio, é um jogador que é muito bom tecnicamente, porém eu não consigo ter certeza física dele. E assim, não me espanta porque o head scout hoje do Vasco, é o cara que é o cabeça do scout do Vasco, era do Flamengo. Então é muito natural que ele tenha grandes dados sobre o Thiago Mendes. Então assim, é um jogador que tecnicamente eu não discuto o quanto ele pode agregar. Fisicamente ele pode agregar. O Vasco não pode mais ter jogadores baleados fisicamente. O Vasco já tem o Jair com lesão grave. O Vasco já tem o Paulinho com lesão grave. Ele tem 33 anos. Então assim, eu não sei se a galera tá assistindo futebol, mas não dá mais pra você buscar jogadores que não têm saúde. Não dá mais pra você buscar jogadores que não aguentem fisicamente o ritmo do que se pede dentro do futebol brasileiro e mundial. Ter um jogador que vem de lesão grave, que é bom jogador, mas já com 33 anos, e pra pagar um salário alto, é essa a melhor escolha pro Vasco? Repito, não discuto a técnica dele. Discuto o quanto o Vasco vai investir e o quanto o Vasco vai precisar de um atleta que já tem 33 anos, daqui a pouco faz 34, 35, 36. E aí? Vai ficar mais um jogador que já não tem um histórico de lesão grande dentro do clube e mais um jogador que também fisicamente não consegue entregar. Eu quero um volante, Flávio, vou dar um exemplo qualquer, que consiga jogar 40 jogos na temporada, que consiga jogar 50 jogos. Ele tem que estar saudável. E é um problema da situação do Vasco ali de primeira volância há muito tempo. O Hugo Moura é um jogador que oscila, não é confiável 100%. O Jair também é outro que oscila também, tem muito futebol e tudo mais. Então, assim, é uma posição carente e que se eu fosse a diretoria Cruz Maltina, eu buscaria um jogador mais jovem, um jogador que até você tem que fazer um investimento para jogar. Não adianta trazer um jogador que está voltando de lesão do futebol do Catar, que nem se sabe como é que ele vai chegar aqui para gastar um salário alto. Eu sou contra, tá? Eu sou contra essa contratação, não pelo Thiago Mendes em si, mas por todo o cenário que eu trouxe aqui. E sim, eles estão buscando também um jogador de ponta direita, principalmente. Na esquerda já tem o Nuno Moreira, que faz bem aquele papel, e um reserva para o Coutinho, além de também estar buscando um zagueiro. Só para trazer o panorama geral para vocês. Mas precisa também, Pedrosa, eu acho que não é o Vasco que não pode procurar mais jogadores assim. Eu acho que todos os clubes têm que analisar dessa maneira. Por exemplo, no Flamengo a gente tem bons exemplos em relação a isso. O Cebolinha, o De La Cruz, que o Flamengo fez um investimento absurdo. Não dá mais para uma diretoria investir alto num jogador que não vai te entregar números em campo. E quando eu falo números, é aguentar o forte ritmo que é a temporada não só do futebol brasileiro. Por exemplo, Arrascaeta e Pedro, eles não podem jogar juntos. Então, não dá para o Vasco, que vive uma situação financeira complicada, arriscar tanto no investimento alto, porque o Thiago Mendes é um investimento alto. Sim, o Flamengo tentou várias vezes, vários clubes já tentaram e não conseguiram por conta disso, porque o investimento é alto. Vai valer a pena fazer esse investimento num jogador que, teoricamente, não vai te entregar aquilo que tem que te entregar dentro de campo? Não sei se vale a pena você contratar um jogador que vai jogar 50% das partidas na temporada. Então não é só o Vasco, ficou alerta para todo mundo, né? Serve de alerta para todo mundo. O Diniz tem o histórico de recuperar os jogadores, mas calma lá, nem sempre vai dar para fazer um milagre, né? Break rapidinho, a parada aqui pra gente tomar. Acabou a espera no Vasco. Proposta na mesa por zagueiro. Avanço em projeto para reforma e ampliação de São Januário. Mercado da bola e muito mais. Vasco tem negociação por volante. Vamos trazer tudo isso nesta última hora. Perdão aí a movimentação, nós estamos no aeroporto embarcando de volta para o Brasil, né, após acompanhar aqui alguns jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e agora em loco, 100% envolvido nas notícias do Vascão, já que essa é a nossa responsabilidade. E aí surgiu uma notícia muito importante no dia de hoje, né? Acabou a espera, finalmente, problema resolvido no Vasco em relação ao departamento médico. Graças a Deus, informação aí vinda do doutor Gustavo Caldeiras, não tem mais nenhum jogador no departamento médico. É um fim de um problema, um fim de uma dor de cabeça para o técnico Fernando Diniz, para o grupo e para o plantel no geral. E a informação é o seguinte: o David e o Estrela foram liberados pelo departamento médico, estão à disposição da comissão técnica e hoje o Vasco não possui nenhum atleta lesionado.
Ainda assim, a comissão técnica, em conjunto com o DESP, o Departamento de Saúde e Performance, acompanharam a evolução dos jogadores. David e Estrela já realizaram 2 treinos com o grupo e vão retornar aos gramados gradativamente. Então, assim, o Vasco está nessa janela buscando um meia de ligação, um volante, e a prioridade é um atacante. Mesmo assim, já é considerado 2 reforços caseiros. É claro que é um retorno gradativo. O técnico Fernando Diniz vai trabalhar com esses 2 jogadores. Eu acho que o Estrela é o potencial em construção. O David voltando ali, o seu melhor momento, vai ajudar demais. Então a gente torce muito por esses 2 jogadores no plantel Cruz Maltino. E aí, a gente saindo dessa questão da situação em relação envolvendo a parte médica do Vasco, vamos falar sobre proposta na mesa. O Vasco recebeu uma proposta do Al Ahly, dos Emirados Árabes, pelo zagueiro Luiz Gustavo. Os valores não foram revelados. Claro, hoje, olhando também para o potencial do Luiz Gustavo, eu não vejo nesse momento, quero saber a sua opinião, o torcedor é muito bem-vindo aqui, nosso canal ele é democrático, eu não acho legal uma negociação pelo Luiz Gustavo agora, a não ser que seja uma proposta irrecusável, pagar o valor de uma multa rescisória, algo que venha a se chamar a atenção de uma forma excessiva, mas no momento agora eu acho interessante ter o Luiz Gustavo, ele, tanto o Linho, como um zagueiro que a gente possa ali amadurecer no Vasco, criar mais raízes no Vasco e ajudar muito o setor defensivo. Muito se fala que hoje o Vasco também precisa de um zagueiro. A galera está até comentando sobre o Fabian Balbuena nesse momento, está livre no mercado, que seria também uma opção para o Vasco, mas a gente sabe que hoje, se tratando do mercado da bola, o Vasco prioriza contratar um volante, um atacante de lado e um meio campo de ligação. Bom, e a gente entra nessas informações. Vasco tem negociações adiantadas com o volante Thiago Mendes, do Al Rayyan do Catar. Inclusive, os nossos amigos do canal Na Torcida Vascaína nos trouxe essa informação em primeira mão, o Léo e o Amadeu, e o GE confirmou essa informação também, que inclusive é o seguinte: o volante de 33 anos, em conversas com o jogador, já estão em andamento. As bases salariais também estão sendo discutidas, com passagem pelo São Paulo, Lille e Lyon da França, e atualmente no Al Rayyan, o jogador chegaria ao Cruz Maltino de graça, custo zero. Então, por mais que, se for considerar o lado que o Thiago Mendes não tem a vantagem de uma futura revenda, mas é um jogador com experiência, é um setor que o Vasco está precisando muito nesse momento, em relação, por conta das... A galera fala, John, mas o Vasco tem o Hugo Moura, tem o Jair, tem o Paulinho, tem o Sforza que pode jogar nesse setor. Beleza, galera, mas a gente está falando de 3 competições. A gente está falando de Brasileirão, tem a questão de suspensão, tem questão que tomara, bate na mesa, lesão, tem a questão também da Copa do Brasil. O Vasco precisa avançar nessas competições em relação à financeira, em buscar um título. E aí, você ter mais opções nesse setor é muito interessante. Você não acha? Coloca aí nos comentários, a gente vai seguir aqui as informações. Trazer uma curiosidade, tá? O agente do Thiago Mendes é o mesmo, o Paulo Pitombeiro, o mesmo que é o agente do Léo Jardim e do João Vitor, Ele é o agente aí da Talent Sports. Mais que títulos, uma nova cultura. A passagem de Diniz pelo Vasco não pode ser avaliada apenas por pontos ou classificações. Seu impacto é mais profundo. Ele tenta, com todas as dificuldades, implantar uma cultura que valorize o jogo bem jogado, que forme jogadores pensantes, que respeite a bola e que honre a camisa Cruz Maltina, não apenas na raça, mas também na técnica. Claro que o torcedor quer vitórias, mas também quer se orgulhar do que vê em campo. E Diniz, com todas as imperfeições do seu método, tenta entregar isso. Um Vasco que joga bola, que desafia os adversários com inteligência, que resgata sua grandeza com coragem. O futuro com Diniz. Se o Vasco mantiver o apoio e a paciência, Fernando Diniz tem tudo para deixar um legado. Com mais reforços, estrutura e tempo, o time pode evoluir ainda mais.
A base vascaína, historicamente forte, pode ser o motor desse novo projeto, com jovens formados já dentro de uma filosofia que valoriza a posse e o jogo coletivo. Aos poucos, o Vasco de Diniz vai deixando de ser um time que apenas disputa jogos para se tornar um time que impõe seu jogo. E isso, para um clube com a história e a tradição do Gigante da Colina, é um passo importante rumo a um futuro mais digno e vitorioso.